a sua curtida, o seu like, você pode dizer que você gostou. Isso nos ajuda muito para que essa transmissão possa chegar mais longe, para que ela possa alcançar outras pessoas também. Então, se você já está aí acompanhando essa transmissão, esse é o momento para você dar a sua curtida, é o momento que você pode comentar, seja no bate-papo, ou se você está nos acompanhando através do Facebook também, você pode deixar o seu comentário. Nessa noite nós estamos estreando também a nossa transmissão, não apenas no YouTube, mas também no Facebook. Você pode, na plataforma que você se sentir melhor, fazer o seu comentário e deixar aí a sua participação no meio dessa ministração, ok? Se você deseja também compartilhar esse link, essa transmissão, esse é o momento que você pode fazer isso. Você pode compartilhar essa transmissão com aqueles que são seus amigos, seus irmãos em Cristo, os irmãos da sua célula, os irmãos que você deseja que possam ser avisados a respeito dessa programação, ou até mesmo aquelas pessoas que você sabe que precisam ser ministradas, que precisam de conhecimento, que precisam aprender algo importante nessa noite. Então, nós queremos aqui meditar e aprender nessa noite a respeito dessa religião, que é uma religião muito relevante, importante no panorama mundial. Ela é a segunda religião de maior expressão no planeta, que é o islamismo. E o islamismo tem crescido de maneira assim muito substancial, de maneira muito emblemática, principalmente em alguns lugares que antes eram conhecidos como sendo lugares cristãos. Infelizmente, com o declínio do cristianismo em alguns lugares, o islamismo tem encontrado espaço e tem, de fato, se colocado assim como uma alternativa para muitas dessas pessoas. A gente pode citar um exemplo de um continente que tem assim gradativamente se tornado um continente muçulmano, que é a Europa. A Europa que foi palco de grandes avivamentos no passado, a Europa que tem países que tiveram assim o toque da glória de Deus, foram varridos por um avivamento por meio de sinais, prodígios, maravilhas, um conhecimento do Senhor, uma transformação social por meio do anúncio do Evangelho. Esse cristianismo, alguns mencionam que ele passou, e a Europa pós-cristã tem se aberto de maneira assim escancarada para o crescimento do islamismo no seu solo. Então, alguns países têm crescido, num primeiro momento, por meio da própria cultura, por causa da própria etnia de árabes que vêm para o Brasil para trabalhar, mas também islamismo. Como eu disse, o islamismo, ele já há algum tempo, já há um bom tempo, ele é a segunda religião mais forte, de maior número de fiéis, vamos assim dizer, de adeptos, de seguidores do globo terrestre, só perdendo para o cristianismo. E nós colocamos o cristianismo aqui, na verdade, englobando todas as matizes, todas as linhas de cristianismo que nós podemos mencionar. Isso envolve o cristianismo católico romano, isso envolve o cristianismo ortodoxo, isso envolve o cristianismo todos esses cristãos, sejam eles católicos ou protestantes, evangélicos, nós, como cristãos, ainda somos a maioria no mundo. Porém, o islamismo tem crescido de maneira assim, vertiginosa, uma crescente muito significativa. Alguns chegam a projetar que o islamismo se tornará a religião mais predominante no mundo em algum momento da história, tendo em vista o crescimento que o islamismo tem tido no mundo. E é justamente por isso que nós precisamos aqui investir um tempo para poder conhecer
pelo menos um pouco a respeito do islamismo, entender melhor como é que funciona o Islã, como que funciona a mente, o coração, a história dos muçulmanos, ok? Até porque, como eles têm crescido muito, obviamente, nós teremos em algum momento da nossa vida esse privilégio de poder repartir, compartilhar do Senhor Jesus com muçulmanos, com pessoas que praticam essa religião, a religião do islamismo. Então, o islamismo ele foi fundado por Mohammed, ou em português mais fácil de nós entendermos, por Maomé, ok? Então, o islamismo ele foi fundado por esse personagem, um personagem histórico, ele de fato existiu, que foi o Maomé, ou Mohammed. E nós compreendemos, na verdade, melhor o islamismo, compreendendo a própria vida desse Maomé, que é entendido como um profeta. Então, dentro do islamismo, ele vai ser mencionado como profeta Maomé, ou profeta Mohammed. Então, entender a respeito da vida do Maomé e dos desdobramentos que aconteceram, principalmente depois da sua morte, nos faz entender melhor como que o islamismo chegou a essa proporção que tem hoje. Eu falo desdobramento porque, de maneira geral e ampla, o islamismo ele é subdividido em dois grandes grupos. Um deles são os sunitas e outros são os xiitas. E essa divisão de sunitas e xiitas, levando em consideração que os sunitas são muito maior em número, a religião muçulmana sunita, ela tem uma proporção muito maior na comparação com os xiitas. Alguns até mencionam que os xiitas são os mais radicais, e a explicação é justamente em função da razão pelo qual eles são xiitas. Então, os sunitas, eles têm a interpretação a respeito da liderança muçulmana no mundo, e também de maneira mais local e regional, a compreensão de califa, que é essa nomenclatura para o líder religioso, para aquele que é o guia espiritual. Eles acreditam que o califa, os sunitas, né, eles acreditam que o califa deve ser escolhido pela liderança muçulmana, pelos próprios muçulmanos. Então tem aí vamos assim dizer, uma perspectiva um pouco mais democrática da escolha da liderança. Já os xiitas não. Os xiitas acreditam que a liderança ela está em função da sucessão de Maomé. E eles acreditam que quem sucedeu Maomé foi o seu genro, chamado Ali. E então, os xiitas desenvolvem a sua fé em função da compreensão de que a sucessão que vem de Maomé passa pela sua família mesmo, passando então pelo seu genro. Já os sunitas não acreditam assim, não acreditam nessa sucessão familiar. Essa, basicamente, é a compreensão e a diferença que existe entre sunitas e xiitas. Esse genro de Maomé que eu mencionei, Ali, ele foi inclusive assassinado posteriormente. Na época, é importante mencionar a respeito dessa realidade aqui, como que surgiu a figura de Maomé. Então, vamos tentar resgatar esses fatores históricos para poder a gente entender o melhor possível a respeito dessa religião. Bom, Maomé, ele nasceu numa cidade chamada Meca, na Arábia Saudita. E essa Meca, ela era como uma capital do comércio local, do comércio da Arábia Saudita. E ele nasceu 570 anos depois da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. O pai dele morreu antes dele nascer. E a mãe dele acabou falecendo, morrendo também, quando ele era ainda bem novo. Ele tinha apenas 6 anos de idade quando a mãe dele morreu. Então ele não conheceu o pai e a mãe morreu aos 6 anos de idade. Ele foi criado inicialmente pelo avô dele, e o avô também morreu, e quem passou a cuidar dele, criá-lo, foi o tio. Na época, a Arábia Saudita ela era uma nação muito pagã, e ela acreditava como nação, as pessoas que lá viviam, os árabes da Arábia Saudita, acreditavam em vários deuses, e eles tinham um ponto em comum dentro dessa adoração a muitos deuses, que era uma adoração que acontecia especialmente num local
Então já existia, dentro daquele cenário de adoração pagão, que era o que acontecia na Arábia Saudita, já existia então um templo lá, que era esse templo chamado Kaaba. E o interessante é que nessa época, quando acontecia essa adoração, existia já um Deus que era chamado de Alá. E Alá, ele era o nome de um dos deuses, e esse era um nome comum dentro do contexto da adoração dos deuses na Arábia Saudita. E ele era, dentro do contexto lá, esse Alá, ele era o pai de algumas deusas, as deusas Lat, Uza e Manat. Todos esses eram adorados e adorados por muitos. Porém, o Alá, ele vai ter um destaque, por isso que eu estou mencionando a respeito dele, porque ele vai ter um destaque importante dentro do cenário que vai se desenhar com o islamismo. O Maomé, ele repudiou por completo essa ideia de culto pagão, de idolatria. Na verdade, o Maomé, ele sempre foi avesso à compreensão de adoração a muitos deuses. E ele, já no começo da sua trajetória, ele tinha um pensamento de que essa idolatria precisava ser rompida. Então, quando o Maomé tinha 25 anos, eu vou narrar essa história familiar dele, porque isso ajuda a compreender muita coisa. Ele com 25 anos, ele casou. E ele casou com a patroa dele. Essa senhora, ela já tinha sido viúva 2 vezes quando casou com Maomé. O nome dela era Khadija, ok? Maomé, ele era um homem de perfil assim, mais calmo. Ele era conhecido como alguém quieto, de vida simples, manso. E o casamento com Khadija, ele teve então ele teve um filho, na verdade tiveram vários filhos dessa relação, mas ele teve uma situação que o entristeceu muito, que foi justamente um episódio que o único filho homem dessa relação, desse casamento, ele acabou morrendo quando era ainda muito criança. Isso trouxe assim uma grande tristeza, um grande sofrimento para Moisés. Para você ter uma ideia, ela era 15 anos mais velha que ele. Eles ficaram juntos, esse casamento durou por 25 anos, até que ela morreu. Mas, aproximadamente 10 anos antes da morte dessa esposa de Maomé, ele começou a ter algumas experiências espirituais, experiências sobrenaturais. Ele começou então a ouvir vozes, ele começou a ter visões, ele começou a ter alguns sonhos, que acabaram resultando numa transformação e numa mudança completa de perspectiva da vida que ele tinha, e que vai, na verdade, gerar aquilo que é o islamismo atualmente. Então, frequentemente, nessa época, 10 anos antes dela morrer, ele passou a sair da cidade, se retirar para um monte chamado Monte Hira. E lá ele meditava, lá ele ficava, às vezes ficava retirado lá por vários dias. Até que quando ele tinha 40 anos de idade, ele teve a experiência extraordinária que deu assim, o começo, o start para que o islamismo se tornasse o que se transformou. Que foi uma experiência numa caverna, nesse monte. Foi a primeira revelação, assim chamada. E nessa revelação, ela vai dar origem ao livro, que é o livro sagrado do islamismo, é o livro sagrado dos muçulmanos, que é o Corão ou Alcorão, ok? Então, o Alcorão é o livro sagrado e ele é dividido em várias partes, sendo que essas partes são chamadas suras. As suras são os capítulos e os ayats são os versículos. Então, essa é a compreensão da leitura que é feita do Alcorão. Maomé, ele disse que ele recebeu as revelações do anjo Gabriel, e que, a princípio, ele acabou ficando assim muito atemorizado com aquilo tudo que estava acontecendo, mas depois, passado algum tempo, ele acabou aceitando essas mensagens que, segundo ele, duraram por um período de 22 a 23 anos até que ele morreu. E segundo a tradição islâmica, pelo menos no início, o Maomé ele ficou muito preocupado com essas revelações. Por quê? Porque segundo a história, segundo a tradição, quando ele recebia essas revelações,
aconteciam alguns fatos estranhos com Maomé. Ele espumava pela boca, ele rugia como um camelo novo, e chegava, a descrição era como se a alma dele, ela saísse do corpo, e a sensação que ele tinha é que ele estava completamente embriagado. Essas são as descrições das experiências que Maomé teve para a formulação daquilo que veio a ser a revelação do Islã, a revelação por meio do Alcorão. Então, primeiro as mensagens, elas diziam que havia só um Deus. É uma mensagem importante dentro do islamismo. Há só um Deus, e esse Deus é Alá. Aí, essa é a ligação com aquilo que eu falei antes. Então, por meio dessa revelação, Maomé descobriu que o Deus verdadeiro era aquele chamado Alá, uma realidade que já era compreendida dentro da cultura árabe, da cultura árabe da Arábia. Eu falo árabe da Arábia porque é importante fazer essa menção, porque quando a gente fala árabe, a gente está falando a respeito do mundo árabe, que é muito maior hoje do que propriamente a Arábia Saudita. Quando a gente fala árabe, a gente está falando a respeito de toda uma cultura que tem, e que engloba, na verdade, dezenas de países. Então é muito ampla essa realidade. Mas quando a gente está falando árabe aqui hoje, a gente está especificamente falando dos árabes da Arábia Saudita, para poder compreender melhor a respeito do islamismo. Então, dentro dessa realidade já existia essa divindade chamada Alá, ok? E nessa revelação, segundo ele, dada por Gabriel, o anjo Gabriel, ele compreendeu que existe só um Deus e o seu nome é Alá. E também entendeu essas revelações, foi revelado muito a respeito do julgamento final e do julgamento vindouro. Também foi dito nessas revelações sobre a necessidade de se ter uma vida correta para ser salvo. E também a respeito da perspectiva de além-vida, ou seja, a perspectiva de que existe, depois da vida terrena, ou o paraíso ou o inferno. Há uma compreensão no islamismo. O islamismo acredita em paraíso e acredita também na existência de inferno. Então, tanto o paraíso como o inferno acabaram recebendo, assim, um destaque muito importante e forte nas revelações que o Maomé teve nessas experiências com o anjo Gabriel. Então, há um destaque muito forte de revelação a respeito desse julgamento, e essa é uma das grandes razões de ser da fé islâmica, a compreensão de julgamento e de condenação, isso significa inferno, ou de salvação, isso significa o paraíso. Então, há toda uma compreensão por meio de um temor necessário em vida, para que taças, jarras cheias de néctares. Também o céu, ele é cheio de virgens bonitas, de olhos grandes, semelhantes a pérolas em suas conchas. São as descrições que se encontram no próprio Alcorão. Já no inferno, nada disso acontece. Na verdade, o inferno, dentro do Alcorão, o inferno que há lá, que existe lá, é um lugar que não se tem refresco, que não se tem alívio, onde não tem nada que possa agradar. E os que vão para lá, eles tomam água fervente e tomam pus em cima de frutas amargas. Está em Sura 56, do 1 ao 56, essa descrição eu estou apenas resumindo para que você possa entender melhor. Também descreve o próprio Alcorão a respeito dos crentes, dizendo o seguinte: quanto aos crentes que praticam o bem, introduzi-los-emos em jardins abaixo dos quais correm rios, onde morarão eternamente, onde terão esposas imaculadas, e os faremos desfrutar uma densa sombra. Isso está em Sura 4, 57. Então,
apenas uma breve descrição da compreensão de céu e inferno, como algo que é dado em função de mérito, em função de obras, né? De acordo com as obras se alcança o inferno ou o paraíso, ou o céu. Para que a gente possa entender um pouco como tudo começou, também é importante dizer que o islamismo começou de forma mais acanhada, de forma mais, assim, pequena, porque o Maomé, inicialmente, ele não teve tanto sucesso assim. A primeira convertida, na verdade, foi a sua esposa. E depois de alguns bons anos, ele tinha, na verdade, em torno de 200 seguidores, que eram moradores de Meca, e que o seguiam de fato dentro daquilo que era a nova religião que estava se formando. Porém, algo acontece na vida de Maomé que gera um grande destaque. Isso aconteceu em 622, isso claro, depois de Cristo. 622, Maomé ele recebeu um convite para mudar da cidade de Meca para a cidade de Medina, que fica a 250 quilômetros ao norte de Meca. E a finalidade dessa mudança é para que ele pudesse servir lá como um líder local, para que ele pudesse servir e ser o árbitro, ser o juiz das decisões que envolviam 3 grandes grupos. Um grupo que estava começando a crescer, que era o grupo dos muçulmanos, identificados com a fé do Islã, com a fé de Maomé, aqueles que eram chamados de os pagãos, que na verdade criam em vários deuses, e também os judeus que ali estavam e moravam ali próximo. Então, esses conflitos ali foram a razão principal pela qual o Maomé, saiu de Medina, ou melhor, de Meca rumo a Medina. Além disso, somando a essa realidade aí dessa batalha local e da oposição que existia, ele também, na verdade, fruto de algumas realidades que aconteciam na própria cidade, fez mais fácil com que ele pudesse sair de lá. Existia uma certa oposição à pregação que ele estava trazendo. Então, essa foi uma das razões pela qual ele sai de Medina. Isso é compreendido dentro do contexto islâmico e do contexto muçulmano como sendo a fuga de Maomé para Medina, e é chamado de Hégira. Essa expressão Hégira, que é a expressão em relação a essa mudança. Isso está no calendário islâmico, é uma data importante dentro do calendário islâmico, essa mudança de cidade. Durante a permanência dele na cidade de Medina, ele literalmente se transformou de um simples pregador para um pequeno grupo de pessoas, e de um pregador revolucionário, e se transformou num poderoso líder de guerra. Ele se transformou não apenas num poderoso líder de guerra, mas também se tornou um homem polígamo, ou seja, ele passou a ter várias mulheres. Alguns sugerem que para ele poder sustentar a sua própria família, o tanto de seguidores que tinham com ele, foi essa a razão principal que ele instituiu a chamada Guerra Santa, que em árabe o nome é Jihad, ok? Então, essa guerra contra os infiéis, essa guerra contra aqueles que não aceitam o islamismo, não se dobram diante do islamismo, é compreendido no mundo islâmico como sendo jihad, uma guerra santa, uma guerra de Deus, uma guerra em nome de Deus. Essa guerra, na verdade, dava algo muito material, porque a conquista de um povo, a vitória sobre um povo, dava para eles e para os seus seguidores na verdade, esses despojos, mas também fazia com que agora o Islã começasse a crescer, porque eles tinham agora prisioneiros que eram obrigados agora a se tornar islâmicos. Esses versos, vamos assim dizer, do Alcorão, dizem algumas coisas importantes em relação a essa realidade. Por exemplo, diz assim, ó: matai os idólatras onde quer que os encontreis, e capturai-os, e cercai-os, e usai da emboscada contra eles. Quando no campo da batalha enfrentardes os que descreem, golpeai-os no pescoço,
golpeai-os no pescoço. Você percebe então as bases doutrinárias que fazem com que aconteça até hoje esse tipo de assassinato, esse tipo de extermínio de pessoas, que é justamente golpeando elas no pescoço. Isso um direcionamento por revelação dado por Maomé aos seus seguidores, segundo a compreensão islâmica, uma revelação divina por meio de Gabriel. Pois bem, ele continua, diz assim, combatei os que não creem no último dia e não proíbem o que Deus e o seu mensageiro proibiram, até que paguem humilhados o tributo. E aqui está uma das fontes de provisão dentro do islamismo, que é justamente o pagamento dos tributos para aqueles que foram conquistados. Então, esse chamado de giza é uma taxa especial para aqueles que não eram muçulmanos e que passarão agora a pagar esse imposto. Diz mais assim também, e combatei-os até que não haja mais idolatria, e que a religião agora pertença exclusivamente a Alá, ok? Então é a base para uma jihad e a base para um estabelecimento de uma nação, de um estado, de uma província, de uma localidade pura e totalmente teocrática e também islâmica, obviamente. Então, baseados nesse princípio, o Islã, ele dividiu, na verdade, a partir disso, o mundo em duas partes. Então, essa é a realidade desde lá, e o será, enquanto o Islã existir, que o mundo está dividido em duas partes. Um deles é chamado de Dar-ul-Islam, e o outro é chamado de Dar-ur-Harb. O que significa isso? Então, o Dar-ur-Islam é aquilo que é chamado dentro do islamismo de o território do Islã. Tudo aquilo que pertence ao território do Islã é então Dar-ur-Islam. E aquilo que não é do território Dar-ur-Islam é chamado de Dar-ur-Harb, que significa o quê? Território de guerra. Ou seja, para o Islã, para os muçulmanos, existe aquilo que é território Islã e aquilo que é território de guerra. De modo que o que não é Islã é um território de guerra. Isso é importante nós entendermos. Por quê? Daí que se estabelece a Guerra Santa. Então a Guerra Santa, ela não apenas tem o objetivo de ganhar bens, vamos assim dizer, e de ter despojos de batalha, mas é a maneira como você conquista os vencidos para que eles se tornem, então, parte do Islã. Essas nações conquistadas, elas são obrigadas a se tornarem parte do Islã. Hoje, essa guerra, na verdade, ela já não é necessariamente com espada, ou é feita de forma assim, militar, mas ela em grande parte, ela é feita por meio de uma aplicação de muito dinheiro dos países muçulmanos, naqueles países pobres do mundo. Então, uma grande parte dos países pobres do mundo receberam assim investimentos altíssimos, assim de forma substancial, investimentos financeiros como uma forma de atrair as pessoas para o Islã. Então é uma batalha, na verdade, que garante provisão às nações pobres, fazendo com que facilmente essas pessoas se tornem muçulmanos. Então, a violência, ela acaba sendo uma característica, sim, mas é bom dizer que nem todo muçulmano pratica essa violência da guerra santa, mas entende e compreende a guerra no sentido de conquista. E essa conquista não necessariamente é feita por meio da espada ou por meio de armas, por meio de projétil, mas ela é feita justamente por meio do avanço, principalmente daqueles que são os muçulmanos radicais, a fim de que eles possam fazer com que o mundo inteiro se transforme em uma nação islâmica. Ou seja, aqueles que não estão em guerra literal, estão cumprindo uma missão, a fim de tornar o lugar onde estão numa terra islâmica. Bom, o Maomé, ele morreu em 632, ok? Mas não sem antes possuir e tomar a cidade que ele nasceu, que é a cidade de Meca. E quando ele foi para Meca,
ele chegou lá com 10 mil guerreiros para poder tomar a cidade. Isso, na verdade, foi algo tão forte, tão expressivo, que a cidade não resistiu e se entregou e se submeteu a Maomé. Maomé, então, ele destruiu todos os ídolos que existiam em Meca, mas ele manteve, como prática legítima da fé islâmica, a peregrinação que já existia antes, a peregrinação que era comum na Arábia Saudita naquela época, ok? Antes da implantação do Islã, antes da implantação do islamismo, já existia essa peregrinação, ele manteve a peregrinação a Kaaba, ok? Aquele cubo que fica lá em Meca, aquele templo. Então, nos séculos seguintes, passada essa realidade, essa fé, ela se espalhou, seja pela espada, seja por uma guerra militar, física, ou por meio também muito do comércio, por meio da comercialização entre os povos. Isso fez com que o islamismo crescesse, indo do Oriente Médio, alcançando o norte da África na sua totalidade, alcançando parte da Índia, alcançando a Europa por meio da Espanha, alcançando a África Oriental, alcançando a Ásia Central e por aí afora. De modo que quase todos os países têm presença islâmica. Quais são as causas da expansão vitoriosa do Islã? Isso é importante nós compreendermos. São várias as causas que o Islã cresce. Uma delas é religiosa, obviamente. E essa causa religiosa é muito importante compreender. Por quê? Porque está na gênese, está na origem da fé islâmica, esse entusiasmo radical. Porque o líder, o fundador, ele era de fato alguém radical. Ele era um assassino, ele era um guerreiro. Ele era alguém que, na verdade, em nome da sua fé, não apenas mandava matar, mas matava. Então, é importante compreender isso, que esse entusiasmo fanático e radical e intolerante é a base que fez com que o islamismo crescesse de maneira tão rápida e tão forte. Não podemos desprezar isso. Isso aconteceu no século VII, ok? Então, nas lutas contra impérios fortes, como o Império Persa, contra o Império Bizantino, na verdade, esses muçulmanos conseguiram grande façanha, porque, na verdade, eles estavam ali para poder cumprir a vontade de Deus. Eles não estavam apenas lutando por uma extensão territorial, eles estavam, na verdade, diante de uma missão divina, dada pelo seu profeta, ok? Então, essa era a grande questão, e o profeta estava determinando como uma missão para aqueles combatentes, para aqueles homens que estavam lutando, que eles deveriam estender a fé islâmica para todo o mundo. Então eles encaravam a morte, por causa daquilo que dizia e diz até hoje no Alcorão, eles encaravam a morte com desprezo. Então morrer para um muçulmano numa jihad não era nada algo ruim, muito pelo contrário. Ser um mártir era ter a garantia de estar no paraíso, sem precisar nenhuma outra argumentação e nenhuma outra obra. Era uma garantia, como sempre foi, de garantir, então, o paraíso. Então, essa ideia de combatentes que estavam dispostos a morrer porque entendiam que a morte era algo desprezível e até mesmo algo que se desejava que acontecesse, tornava eles como que invencíveis. E foi isso que estendeu em muito o islamismo em vários lugares. Os chefes muçulmanos, eles eram, na verdade, não apenas guias espirituais, mas eles eram os mais apaixonados pelo crescimento do islamismo. Então, esses primeiros chefes muçulmanos, eles eram discípulos apaixonados por Maomé, e eles eram apaixonados de forma religiosa e espiritual. Segundo a história, eles oravam muito mais do que lutavam. E eles acabavam inspirando os seus seguidores, os seus adeptos também a uma vida fanática, a uma vida completamente dedicada a essa guerra. Por quê? Porque a guerra, na verdade, ela era como que um abra de sésamo, porque ela faria com que aqueles que morressem no campo de batalha estariam automaticamente garantidos no paraíso, ok? Na vida eterna com Alá. Outra causa dessa expansão islâmica também são causas econômicas. Por quê? Porque a Arábia daquela época vivia um tempo de miséria, um tempo de fome. Os árabes, na verdade, mal tinham para comer.
Então eles queriam, na verdade, se libertar daquela condição de prisão que eles tinham por causa do deserto, um lugar completamente inóspito. Então, a promessa de riquezas que eles viram por meio daquilo que eram as possíveis nações a serem conquistadas, se transformou para eles, na verdade, como algo a ser almejado, algo a ser desejado. Então, por exemplo, eles logo perceberam que existiam algumas nações próximas que eram nações que tinham riquezas, como a Síria, como o Iraque, e isso era como combustível para eles, e alimentou esse avanço, que logo acabou se estabelecendo e foi organizado por meio da ideia de um califado, ou de um califa, através da ideia de alguém que pudesse ser líder. E debaixo dessa bandeira de califados e da bandeira de organização, eles se transformaram em militares implacáveis. Outra razão são causas militares, porque esse povo, na verdade, eles lutavam por comida. Eles, na verdade, eles lutavam para poder comer. E essa era uma das grandes razões pelas quais eles lutavam. Somado a isso, eles eram altamente disciplinados e habilidosos para poder lutar no deserto. Eles tinham maestria nessa luta. Fatores históricos ajudavam ele nessas batalhas. Então, eles foram organizados, grupos de várias partes ali, foram organizados para que eles pudessem lutar. E eles tiveram algumas façanhas impressionantes. Eles chegaram a conquistar espaço de maneira mais rápida que os próprios romanos em alguns lugares. E batalhas que eles ganharam, e vitórias que eles tiveram, se transformaram em mais duradouras do que outros impérios de gerações anteriores. Então foi espantoso isso. Outro fator importante para esse avanço rápido do islamismo no mundo é também o fator racial e cultural. Por quê? Porque os conquistadores árabes da Arábia Saudita, eles perceberam, na verdade, que o mundo árabe era muito maior que a própria Arábia Saudita. E a cultura árabe, ela já estava instalada em vários lugares ali próximo, dentro do Oriente Médio. Então o que acontece? Os árabes, eles não eram, quando eles chegavam para dominar, eles não eram compreendidos por todos como bárbaros ou como estrangeiros. Na verdade, uma grande parte daquela cultura já tinha uma familiaridade com aqueles que eram os conquistadores. Isso se dá por meio do comércio, isso se dá por meio das relações que existiam com os árabes anteriormente. Então isso facilmente introduziu a realidade dos árabes da Arábia Saudita em todo aquele contexto Oriente Médio e avançando para outras regiões também. Outro fator é a fraqueza dos adversários, porque eles estavam envolvidos em problemas religiosos, eles tinham descontentamento com as suas lideranças, eles tinham problemas sociais, problemas econômicos, eles tinham que pagarem muitos impostos para poder sustentar as guerras que aconteciam muito naquelas regiões. Então isso tudo fragilizou demais os adversários, de modo que eles se transformaram em presas fáceis para que o islamismo os dominasse. Outra coisa que acontecia também é que ajudou ao crescimento islâmico é a tolerância que os islâmicos, que os muçulmanos tinham, e também os benefícios econômicos que aconteciam. Então, os árabes, eles eram tolerantes. Por quê? Porque eles exigiam algumas coisas e outras não eram tão importantes para ele, mas as que eles exigiam eram fundamentais para que eles pudessem se estabelecer no comando daquela nação, ou daquele estado, ou daquele povo. Eles exigiam, por exemplo, a supremacia política do Islã. Uma vez dominado o povo, as pessoas poderiam viver as suas vidas de forma normal, desde que a supremacia política se tornasse do Islã. Ela deveria ser materializada desse modo. E também deveria ser materializada pelo pagamento de impostos especiais. Mas que, na verdade, esses povos já estavam acostumados a fazer com o seu próprio governo local, por meio das guerras que eram pagas por esses impostos. Então, não mudou muita coisa, e as pessoas entendiam eles como muito tolerantes. Eles também exigiam que não houvesse mais proselitismo, ou seja, conversão, ou tentativa de conversão, junto aos muçulmanos, ou seja, todos os muçulmanos deveriam agora ser muçulmanos para o resto das suas vidas, jamais receber nenhum tipo de tentativa de conversão, era uma imposição. E também o caráter militar daquela nação deveria ser totalmente agora árabe, ou seja, eles passaram a fazer algumas exigências que pareciam tolerantes para aqueles que eram dominados, mas que na verdade
acabou por fazer com que eles dominassem a nação e aquele povo de forma muito fácil. Quais são as crenças principais do islamismo, para que você possa entender? Na verdade, é algo muito mais vasto, assim como o cristianismo é vasto a sua compreensão, a sua teologia, o islamismo também é vasto, mas de modo resumido, a gente pode falar um pouquinho a respeito disso. Eles creem em Deus, eles creem num só Deus, que é chamado de Alá, o único, né? Então, essa é a ideia, é uno, ok? Não é triuno, é uno. Alá é uno. Na compreensão do Islã, ele não tem companheiros, ele não tem ninguém que se iguale a ele, não há nada semelhante a ele. E Deus, no caso, na compreensão islâmica, ele é totalmente diferente do homem. A essência de Deus para o Islã é poder. Isso é importante para você entender a diferença gritante que existe aqui. A diferença é, a essência de Deus para o Islã é poder. Os muçulmanos, eles têm no Alcorão 99 nomes de Deus que na verdade são adjetivos a respeito de Deus. Essa é a razão porque eles têm aquele rosário com 99 contas ali, que é justamente para eles poderem recitar, cada vez que passam com a sua mão em cima daquela bolinha, ok? Eles estão ali recitando os nomes de Deus nas suas rezas, nesse momento de declarações de fé. Agora, dentre todos esses nomes, uma coisa importante que nos chama a atenção aqui, nenhum desses 99 nomes de Deus, você não vai encontrar um nome chamado amor, e também não vai encontrar um nome chamado pai, não vai encontrar. Dentre as crenças dos muçulmanos, eles creem nos profetas. Pois bem, Maomé, ele ensina que existia um profeta para cada época. Ele ensinava que desde Adão até ele, que foi o último profeta, e o importante, mais importante de todos, ok? Existiram então muitos profetas. A tradição islâmica diz que existiram 120 mil profetas ao todo. E para cada profeta foi dado então um livro sagrado. Segundo a compreensão islâmica, a grande maioria esmagadora se perdeu ao longo da história desses livros. Porém, alguns não se perderam. 3 não se perderam, segundo a compreensão islâmica. Um deles é a lei, que é a Torá, por meio de Moisés, ok? Os salmos de Davi e os evangelhos de Jesus. Aí você pensa, meu Deus, não sabia que Maomé considerava Jesus? Sim. A compreensão do islamismo é que Jesus era apenas um profeta, que antecedeu o grande profeta de Deus chamado Maomé. Então Maomé ele é considerado o selo dos profetas, o último e o maior dentre todos os profetas. Os muçulmanos acreditam no livro sagrado, que é o Alcorão. Ele é o último livro sagrado dado aos homens. Eles acreditam que antes desses livros houve tantos outros, porém o livro sagrado, e que na verdade, uma vez compreendido e lido, não vai precisar mais você ler nenhuma outra coisa, porque ele se basta em si mesmo, é o Alcorão, ok? O Alcorão, na compreensão islâmica, ele é eterno, e ele foi escrito em placas de ouro, ao lado do trono de Alá. E ele foi recitado, então, para Maomé por meio do anjo Gabriel, de acordo com a necessidade que existia. Os muçulmanos também creem nos anjos. Eles acreditam que Deus criou todos os anjos. A maioria deles é má. Eles acreditam que existem muito mais anjos maus, eles chamam de djinns ou guins. Miguel, por exemplo, ele é considerado um anjo patrono dos judeus. E Gabriel é o anjo, então, patrono do Islã, porque Gabriel é o anjo que trouxe o Alcorão, para que pudesse, então, Maomé assim declará-lo. Então, cada ser humano, eles compreendem que, na verdade, cada ser humano tem um anjo no ombro. Essa é a compreensão do islamismo. Então, um anjo, na verdade, ele está ali para poder escrever as boas obras que se faz, e o outro anjo está ali para poder escrever as obras más que se faz. Então, é como se existisse anjo em nossos ombros, e eles estão ali atentos para poder compreender o bem e o mal que nós fazemos. Satanás também é compreendido dentro do contexto do Islã, e ele foi desobediente dentro da compreensão do islamismo. Eles têm também a crença no dia do juízo final, e isso, na verdade, é simples de entender. A salvação ela acontece totalmente por meio das obras. A compreensão do Islã é que as nossas obras, as obras dos seres humanos, serão pesadas numa balança.
Se as boas obras superarem as más obras, a pessoa então vai herdar o paraíso. Se as más obras superarem as boas obras, a pessoa então vai para o inferno, ok? Os mártires, que são aqueles que morrem em função das guerras e em função da pregação também do Islã, eles todos têm a garantia de que herdarão o paraíso, ok? O conceito de paraíso, dentro da compreensão islâmica, ele é bem sensual. Isso é importante ser dito também. O paraíso ele é composto de virgens de olhos negros para cada homem. Existem rios, existem árvores frutíferas, existem perfumes no paraíso, mas também uma das coisas que se menciona e muito dentro do Alcorão é a garantia de que se terá um harém a desfrutar, principalmente para esses que foram os combatentes que caíram no campo de batalha. O inferno, ele é um lugar restrito para os não muçulmanos. Então, todo muçulmano herdará o céu, ok? Mas os que não são muçulmanos herdarão, então, o inferno. O inferno é um lugar de fogo e tormento indescritível. A maioria dos muçulmanos, eles creem também na existência de purgatório, por mais que não está muito claro isso por meio do Alcorão, mas eles acreditam nessa ideia de um estágio que antecede a possibilidade de você ir para o céu ou para o inferno. O pecado que é imperdoável dentro do contexto muçulmano é se associar algo a Deus ou alguém a Deus. Nada pode tocar nessa soberania de Deus. Isso é importante, esse é um decreto de Deus por meio da fé islâmica. Alá, ele é absolutamente soberano. E por ele ser soberano, ele não tem obrigação moral nenhuma. Interessante, né? O que ele tem é que ter a manutenção do seu poder, o que importa é isso. Então, ele não se limita a uma questão moral, porque o que ele tem que garantir, na verdade, é a sua soberania. Então, tudo que acontece dentro do contexto islâmico é porque Deus quis. Dentro da realidade islâmica, tudo que acontece é porque Deus quis. Por quê? Porque Deus, ele decreta o destino de cada ser humano. Deus, inclusive, é o autor do mal, dentro da compreensão islâmica, ok? Existem algumas práticas do islamismo que são importantes nós mencionarmos. Por exemplo, existe a shahada. A shahada, ela é o testemunho ou a confissão que é feita. Então, por exemplo, quando se diz assim, eu testifico que não existe outro Deus além de Deus, que na verdade é Alá, e que Muhammad é o mensageiro de Alá, o mensageiro de Deus. Essa menção, ela é recitada inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E, na verdade, recitar esse credo de fé de que só há um Deus e o seu profeta e o seu mensageiro é Maomé, isso dá mérito, ok? Então tem mérito acumulado para cada vez que essa reza é feita, para que essa confissão é feita. Nas orações diárias de um muçulmano, ele vai recitar essa frase que eu acabei de mencionar. Então, pelo menos o muçulmano, ele recita essa frase 30 vezes num dia, pelo menos, ok? Existe uma outra prática muçulmana que é o salat. Salat são as orações formais, as famosas orações que são feitas 5 vezes ao dia. Então, em várias ocasiões do dia, um muçulmano precisa fazer essa oração. Como que ela é feita? Ele se prostra na direção de Meca, ok? Tocando com a sua testa no chão. E tem que ser feito desse modo para poder alcançar mérito. Senão, não alcança mérito algum. Ele deve fazer isso ao amanhecer, deve fazer isso ao meio-dia, deve fazer isso no meio da tarde, deve fazer isso no pôr do sol, e deve fazer isso quando for deitar para dormir. Ok? Outra prática de um muçulmano é o zakat. O zakat é dar esmola, é ofertar, ou fazer caridade. Isso tem uma série de escalonamento, uma escala de valores a serem dados. 2,5% das entradas é destinado para essa caridade. Se você tem produtos agrícolas, 5% deve ser destinado para isso. 10% dos seus bens importados devem ser dados para isso. Ou seja, existe uma série de leis estipuladas em relação a isso. E essas ofertas vão desde o pobre, dar ao pobre, incluindo as ofertas religiosas, ok? E também, isso é uma das coisas mais importantes,
e por isso acontece tanto, aquilo que envolve a jihad, seja ela militar ou seja apenas com a ideia expansionista, ok? Então, essa jihad, ela é promovida por meio de fortunas financeiras que são dadas por meio dessas ofertas que os muçulmanos fazem. Além disso, também tem outra prática dos muçulmanos que acontece no mês lunar do Ramadã, que é o Saum, que é o jejum. E esse jejum de Ramadã, ele é bem intenso, ele acontece durante todo o mês, 29 ou 30 dias, ok? E o que eles jejuam? Eles jejuam totalmente, não se deve comer, não se deve beber, desde o momento que nasce o dia até o pôr do sol. Desde o nascer do sol até o pôr do sol não se come nada. Depois do pôr do sol, o muçulmano pode comer o que quiser, o quanto quiser. Porém, nesse período de tempo, ele não pode nem comer e nem beber, ok? E outra coisa importante, ele deve ler ao longo desse dia pelo menos 1/3 de todo o Alcorão. Ou seja, ele deve ler isso diariamente. Essa é uma das razões pelo que o Alcorão ele é tão importante dentro do contexto do Islã. Quem está dispensado dessa obrigação? Os viajantes, as mulheres grávidas, mulheres que estão em período menstrual, crianças e enfermos são dispensados dessa ocasião. Os demais todos são obrigados, como muçulmanos, a fazer isso. Outra obrigação e prática islâmica é o chamado Hajj. Esse Hajj é a peregrinação que deve ser feita pelo menos uma vez na vida, até lá a Kaaba, lá em Meca. É importante ser dito que essa ideia, na verdade, não foi criação de Maomé. Já existia antes dele, já existia antes de Maomé, antes do islamismo, já existia uma peregrinação que foi citada, inclusive, em livro, tem história a respeito disso. O primeiro que citou foi Diodorus Sicullius, ok? Um romano, em 60 depois de Cristo, já citava a peregrinação que existia até a tal da Kaaba, que é o cubo que fica lá em Meca. Então isso é obrigatório, uma vez na vida, acontecer. Para aqueles que vão, algumas práticas são importantes e são definitivas. A pessoa que vai para lá, fazer essa peregrinação, ela tem que fazer 7 voltas ao redor da Kaaba, ok? Deve se vestir com roupas especiais para essa ocasião, deve também fazer apedrejamento a Satanás, é toda uma representação que acontece em relação a isso. Deve relembrar, e aqui tem um fato importante bíblico, deve relembrar a busca de Agar por água, porque Agar tem uma identificação, e essa é uma explicação até mesmo cultural, da formação do mundo árabe por meio de uma experiência lá atrás, em que Abraão teve essa relação com Agar, ok? Então, aí vem a ideia de Isaac, de Ismael, e aí vem então a formação do mundo árabe e, incluindo isso, a realidade do Islã. Então, nesse momento lá, nessa peregrinação, há também um momento de memória e que se busca relembrar essa busca de Agar por água, ok? Eles, nesse período, vivem em tendas na planície de Arafat, e eles também têm essa obrigação, nesse período, de pelo menos em algum momento beijar ou tocar a pedra negra que fica nessa parede da Kaaba, ok? Aqueles que não são muçulmanos, eles são proibidos, completamente proibidos, não podem entrar na área santa da cidade de Meca e também na área santa da cidade de Medina. Eu já falei da jihad, mas é importante só deixar claro isso, que ela significa luta por Deus, ok? Ela é interpretada como essa guerra militar a favor de Deus, mas ela também pode ser feita, essa guerra em favor de Deus, ela pode ser por meio da pregação, escrevendo, promovendo melhorias na educação das nações. Então tem uma série de interpretações a respeito dessa guerra que acontece. Coisas importantes a nós compreendermos aqui. Os muçulmanos, eles entendem como blasfêmia a compreensão de trindade, eles entendem como blasfêmia a ideia da cruz, eles entendem como blasfêmia completa a ideia de que Jesus morreu no lugar de alguém. Não existe graça, não existe favor imerecido no islamismo, não existe. Não existe sacrifício em função de outro, não existe essa compreensão no islamismo. E de hipótese alguma, também, eles acreditam em relação à trindade, ou a compreensão de que Jesus, ele é o Filho de Deus, o Deus que se fez carne. Eles compreendem que judeus e cristãos, eles adulteraram a Bíblia.
ok? E por isso eles entendem que a inclusão de Jesus como sendo Deus é uma inclusão posterior e que não tem, na verdade, base, ok? Eles não acreditam em nada em relação à doutrina da expiação por meio de Cristo. Por que é importante nós falarmos a respeito de tudo isso? Porque quando nós nos aproximamos dos muçulmanos, nós devemos entender que nós não devemos nos aproximar deles como guerreiros, ou como cruzados, ou como qualquer coisa do tipo. Nosso contato com os muçulmanos deve ser para ser testemunha de Jesus. A única maneira de poder, na verdade, ganhar esses povos e essas pessoas, na verdade, não é lutando contra eles, ou na verdade, intimidando eles, mas é por meio do amor. O Islã não conhece amor de Deus. O islamismo não conhece nada a respeito de um Deus que ama. Então, esse Deus que na verdade não tem amor, mas é amor, e que é desconhecido pelos muçulmanos, é na verdade a chave para que os muçulmanos possam se render e conhecer a esse Deus que provou o seu amor por meio de Jesus. E fez isso da maneira que Jesus morre no nosso lugar. Então, nossa atividade, nossa atuação com os muçulmanos deve ser por meio disso. É importante nós mencionarmos isso. Então, essas informações que nós estamos dando aqui, não é para se tornar uma arma contra eles, mas sim, na verdade, para ser uma ferramenta para que nós possamos ajudar essas pessoas que fazem parte do Islã a compreender, na verdade, aquilo que eles não compreenderam porque não tem uma revelação, que é a do amor de Deus. Então, por meio de mansidão e amor, nós devemos demonstrar com a nossa própria vida o que é ter uma vida segura debaixo do favor de Deus, coisa que eles não conhecem, e que esse favor de Deus veio para a nossa vida por meio da morte e ressurreição de Cristo Jesus. E isso é muito melhor do que ter a incerteza de não conhecer a esse Deus e viver uma vida tão dedicada, tão abnegada, com tanto sacrifício pessoal, a fim de conquistar uma salvação que já nos foi dada por meio de Cristo. Então, essa é a nossa ministração aqui a respeito do Islã, a respeito dos muçulmanos, que nos ajuda a compreender melhor essa expressão de fé, que é tão grande no mundo atual, e que tende a crescer ainda mais, e com certeza Deus vai nos dar a oportunidade de poder pregar, ministrar o amor de Deus em Cristo Jesus para essas pessoas, para os muçulmanos. E nós queremos orar por isso. Amém? Vamos orar agora então. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos a vida desses homens e mulheres que estão cegados por meio dessa fé islâmica, que não conhece o teu amor, que não tem um pingo de revelação desse teu amor, que tem a compreensão de um Deus que apenas quer manter o seu poder, mas um Deus que não prova o seu amor. Pai, nós queremos em nome de Jesus clamar que o Senhor nos dê graça para poder não apenas falar do teu amor, mas demonstrar o teu amor para os muçulmanos, para que eles possam conhecer quem o Senhor é de fato, de verdade, e conhecer o Senhor através daquele que de fato é o caminho, a verdade e a vida, que se chama Jesus. Nos dê esse privilégio, Pai, no nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu agradeço pela sua participação no nosso Tadel Online aqui, e convido você para estar conosco nesse próximo domingo, às 18 horas, nós teremos o nosso culto presencial aqui na Fonte Church em Indaiatuba, e também o nosso culto online às 18 horas, ok? Você é muito bem-vindo à nossa programação e nossa reunião também, que o Senhor possa abençoar a sua vida poderosamente e lhe proporcionar um restante de semana abençoadíssimo, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.